Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, meu nome é Tainan e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre um erro muito comum que muitas pessoas cometem ao utilizar análise gráfica e muitas vezes, pessoal, as pessoas vêm me pedir isso aqui no canal, tá? Bem, antes de começar, eu gostaria de pedir encarecidamente, se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí embaixo. Se você quer receber as notificações dos vídeos que eu posto diariamente aqui no canal Criptográfico, eu peço encarecidamente que ative o sininho. E se você quer me ajudar de alguma forma, quer dar uma força para esse canal, deixa o like aí embaixo, não custa nada e você vai me ajudar muito, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá, vamos aí falar de algo que é o maior erro que eu vejo no mercado de criptomoedas, tá? Muitas pessoas, pessoal, quando eu analisava gráficos de criptomoedas pedidas por inscritos diariamente aqui no canal, me pediam para analisar moedas que tinham acabado de ser lançadas nas corretoras, praticamente não tinham histórico, e muitas vezes tinha um baixo volume de negociação, tá? Eu vou mostrar para vocês, pessoal, o problema disso, tá? O problema de você analisar gráficos de moedas que acabaram de ser lançadas. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da criptomoeda Gala, né? Que foi uma moeda interessante aí no final de 2021, tá? Ela deu uma subida legal. Ela foi lançada na Binance, ela saiu na Binance dia 13 de setembro de 2021, tá? E desde ali ela valorizou bastante. Mas, pessoal, uma coisa que me incomodava bastante a respeito da Gala naquele momento, tá? Muitas pessoas me pediam para analisar o gráfico da Gala, sendo que não tinha histórico, pessoal. E, pessoal, na análise gráfica, a gente faz muito, a gente usa muito linhas de tendência, suportes e resistência. E, pessoal, uma linha de tendência, por exemplo, tá, para ser traçada, ela depende aí de você conseguir ver no gráfico um histórico, tá? Quanto mais histórico, quanto mais vezes essa linha de tendência, esse suporte ou essa resistência foi tocado, mais seguro ele é, tá? Mais você pode confiar nesse sinal que você vê no gráfico. Porém, pessoal, em uma moeda nova que acabou de ser lançada, você não tem muito histórico, tá? Logo, você não vai conseguir, muitas vezes, ter uma base de dados muito grande para você analisar, tá? Vocês já viram, por exemplo, que quando vai ser feita uma pesquisa de opinião, você vai coletar sangue, enfim, tudo depende de uma amostra, né? Se você não tem muita amostra para coletar, se a quantidade ali que você tem de dados, né, de amostra para ser analisada não tem a quantidade mínima, muito provavelmente o resultado de um exame de sangue, por exemplo, que você fizer com uma quantidade bem menor de sangue que você for coletado, tal, exame de urina, enfim, se for coletado uma quantidade muito menor do que o que o laboratório precisa para ser analisado dentro dos métodos que ele utiliza, pode dar um falso resultado ou pode nem conseguir analisar e chegar a alguma conclusão, tá? A mesma coisa, pessoal, é na análise gráfica. Se o ativo foi lançado recentemente, não adianta tentar analisar gráfico desse ativo, pessoal, porque não tem histórico. E outro problema muito comum em ativos lançados recentemente é o baixo volume de negociação, tá? Vejam, por exemplo, a Gala, pessoal. No início, quando ela acabou de ser lançada na Binance, ela tinha um volume de negociação muito baixo, tá? Isso aí faz com que qualquer compra ou venda grande na moeda faça com que ela se muitas pessoas comprarem ou alguém muito grande comprar uma moeda que tem pouco volume de negociação, ele tende a jogar essa moeda para cima, tá? Vamos dar um exemplo. Suponhamos que uma moeda, uma altcoin, tem um volume diário de negociação de 10 mil dólares. Então, diariamente as pessoas compram e vendem 10 mil dólares no total ali dentro de uma corretora dessa criptomoeda. Aí, pessoal, chega alguém que tem 30 mil dólares e vai lá e compra, tá? Naquele dia. As pessoas, elas geralmente estão vendendo e comprando ali no máximo 10 mil dólares. As pessoas comprou muito mais do que está sendo negociado normalmente lá, tá? Então, ela está comprando mais do que as pessoas têm para vender. Se falta mercadoria, se tem mais pessoas comprando, se tem mais demanda do que a oferta, o preço tende a subir. Então, pessoal, é uma baleia ou alguém que muitas vezes no caso de uma altcoin nem tem tanto dinheiro, compra muito de uma vez, tende a jogar o preço para cima, tá? Então esse, pessoal, é um problema de moedas, de analisar gráfico de moedas que tem pouca liquidez, que tem um baixo volume de negociação, tá? Então moedas que foram lançadas recentemente, normalmente tem um baixo volume de negociação, como moedas que estão em corretoras descentralizadas, como moedas que estão na Uniswap, na PancakeSwap, enfim, nessas outras DEX, tá? Essas moedas vão ter um baixo volume de negociação.
e isso vai fazer com que a análise às vezes se torne inviável. Um exemplo aqui, pessoal, é a Gala, tá? Muitas pessoas estavam me pedindo quando ela foi lançada para analisar. E olha como a análise de uma moeda lançada recentemente é traiçoeira. Primeiro, ela formou uma linha de tendência de alta, só tinha 2 toques ali, tá? Então a linha de tendência de alta fraca e ela rompeu para baixo. Então aqui daria para dizer que perdeu a tendência de alta. E para piorar, como se não bastasse, ela ainda estava formando um M aqui, tá? Que a gente chama de topo duplo. Normalmente é um padrão que reveste uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Então, ela tenderia a cair. Ela estava perdendo a base do topo duplo. Então, tudo aqui estava indicando, pessoal, que a Gala não iria mais conseguir continuar subindo, tá? E olha o que aconteceu. A Gala continuou subindo, tá? Depois ela foi formando mais histórico, foi tendo mais histórico e volume e ela subiu aí muito, tá? Então ela não caiu. Se alguém, por exemplo, tivesse entrado vendido aqui nessa região, teria se dado mal, tá? Primeiro teria se assustado aqui com as altas na lateralização e depois teria perdido aqui se tivesse segurado a posição vendida, tá? Então, pessoal, por isso eu digo, para você utilizar análise gráfica em algum ativo, não necessariamente criptomoedas, se você está mexendo na bolsa, com ações também, fundos imobiliários, ou qualquer commodity, qualquer outro ativo, você deve olhar o volume de negociação, tá? Porque se o volume de negociação é baixo e se tem pouco histórico de negociação, você não tem a amostra que você precisa para fazer o exame, a análise do mercado, a interpretação do que está acontecendo e sem o volume você fica refém aí de possíveis manipulações, tá? Por isso, a análise gráfica em altcoin às vezes é tão difícil, tá? É muito comum o Bitcoin cair, por exemplo, e puxar as altcoins. Então, às vezes você vê o gráfico das moedas muito bom, muito bonito, o Bitcoin cai, ele puxa, tá? Então, tem vários fatores que interferem e que devem ser analisados, principalmente moedas com baixo histórico de negociação. Bem, pessoal, o objetivo desse vídeo foi esclarecer essa dúvida, esse erro que eu vejo as pessoas cometendo com frequência no mercado. No mais, pessoal, desejo a vocês aí um ótimo dia, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!